ela reúne características das duas: cilíndrica, mononucleada, de contração involuntária com simetria proteica. Acontece que, independente dela ser estriada esquelética, estriada cardíaca ou lisa, existe alguém que dá a capacidade da fibra em se contrair, que é a característica fundamental dela, o que nós chamamos de contractibilidade, ou seja, a capacidade que uma fibra tem em contrair. E o que significa contrair? Significa reduzir de tamanho. Ora, para que ela possa reduzir, eu tenho que ter uma movimentação de alguma substância. E essa substância são proteínas. As proteínas, então, sejam estando arrumadas ou não, vão dar a característica de contractibilidade na estrutura muscular. Essas proteínas formam as chamadas miofibrilas. O que são as miofibrilas? São estruturas onde as proteínas se arrumam e estão presentes no citoplasma de cada fibrazinha dessa, de cada célulazinha dessa. Essas miofibrilas são formadas por unidades de contração denominadas de sarcômeros, que é o que nós vamos ver agora. O sarcômero, na realidade, é uma estrutura formada por duas proteínas, as proteínas denominadas de actina e miosina. A disposição é paralela. Então, nós temos dois eixos formados pela miosina e três eixos formados pela actina. Na realidade, o que é contrair? É reduzir o tamanho do sarcômero. Na realidade, as proteínas de actina se deslocam, elas deslizam por cima da miosina, reduzindo então o que nós chamamos de espaço H. Então, quando essa actina se aproxima dessa e essa dessa, o sarcômero reduz, porque as linhas Zs, que são faixas proteicas, elas delimitam o sarcômero. Então, na realidade, eu tenho um sarcômero aqui, outro aqui, outro aqui. Todos eles reduzem o seu espaço H. Ora, se eu tenho alguma coisa presa numa ponta, presa na outra, a tendência delas é a aproximação. Então, na realidade, a contração muscular se dá por redução do sarcômero, porque as proteínas de actina deslizam por cima das proteínas de miosina. O detalhe importante é como elas deslizam, ou melhor, por que elas deslizam. Na realidade, existirá uma liberação de energia onde determinadas proteínas, cápsulas formadoras da miosina, vão empurrar a actina em direção contrária à linha Z. Vamos observar a fisiologia da contração, ou seja, como ocorre a contração muscular. Voltamos a observar o ATP. Olha ele de novo aí. Na realidade, ele vai liberar a energia para que haja esse deslocamento. O problema é, quem faz com que ele libere essa energia? Qual é a substância que vai permitir ao ATP liberar a energia para que a actina se desloque por cima da miosina? A própria miosina. A miosina, ela vai adquirir uma característica que nós chamamos de ATPase. A palavra ase indica que a ação é enzimática. Então, a miosina, que é uma proteína estrutural, ela formou o sarcômero, atua como uma enzima, forçando o ATP a liberar a energia. Quando ele libera a energia, ele solta o fósforo e passa a condição de ADP. Esse ADP vai ser carregado. Quem o carrega? A respiração celular. Lembra? Libera energia, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, libera energia, carrega o ATP, ele volta à condição de ATP. Acontece que o nosso organismo consome muito ATP. E nem sempre a respiração celular se conseguiria repor a quantidade. Por isso, nós temos uma bateria de reserva, que se chama creatina. Durante o processo de produção de energia, a creatina é carregada e ela fica na condição de fosfocreatina. Quando a nossa atividade muscular é muito intensa,
a fosfocreatina passa direto a energia para o ADP, transformando ele em ATP, a ação enzimática, a ação muscular. Aí você me perguntaria assim, por que a fosfocreatina vai transferir a energia para o ATP, depois o ATP sofre a ação para liberar essa energia para a ação muscular? Por que ela não libera direto para a ação muscular? Porque nós não podemos esquecer que a enzima é específica para onde ela age. A miosina só tem capacidade de liberar energia do ATP, não da fosfocreatina. Então a fosfocreatina tem que transferir a energia para o ATP então sofre a ação enzimática, libera para que a contração muscular aconteça. É um processo demorado? Não. É muito mais prático para o nosso organismo ter uma bateria de reserva do que depender exclusivamente da respiração celular para produzir todo o ATP necessário naquele instante de tempo para a contração muscular. Então a contração muscular depende não só da actina e da miosina, como da nossa carga de ATP. Se falhar, o sistema para de funcionar. Vamos falar agora no músculo, que vem a ser o quê? A fusão das fibras. O músculo estriado esquelético, o músculo liso e o músculo cardíaco. Cada um deles é a reunião das fibras estriadas esqueléticas, estriadas cardíacas e a lisa. Vamos olhar aqui o músculo estriado esquelético, que é aquilo que a gente compra no açougue com o nome de carne. Na realidade, a carne é a musculatura do boi. E o que vem a ser a musculatura? Olha, eu tenho as miofibrilas que se reuniram formando um grande feixe que ganha uma capa, formando a fibra muscular como um todo, reúne várias fibras, olha só, conjunto de fibras musculares, e eu passo a ter o músculo como um todo. Então, na realidade, esse músculo como um todo nasceu das miofibrilas, onde eu tenho as unidades de contração, que juntos formam a miofibrila total, que forma a fibra muscular, o conjunto de fibras e o músculo. Então, o músculo nada mais é do que a fusão das fibras. E, com isso, a capacidade de contração delas é mantida no conjunto do todo. Preste atenção no tecido sanguíneo como um todo. Olha o plasma, substâncias dissolvidas, olha as células, cada funçãozinha dela, cada estrutura é importante. No tecido muscular, olha a fibra, o sarcômero, a unidade de contração como um todo. Preste muita atenção na fisiologia. O conjunto é extremamente importante. Um grande abraço para todos. Até a próxima. Na aula de hoje, estudamos o tecido hematopoiético, o tecido sanguíneo. Falamos na produção de células sanguíneas. Falamos no conjunto que é o sangue. Vimos o plasma, as substâncias dissolvidas, os elementos figurados, cada função das hemácias, leucócitos e plaquetas. Falamos da coagulação sanguínea. Vimos também o tecido muscular, a movimentação orgânica. Falamos na fibra muscular, nos tipos de fibra, qual a função delas ao se reunirem na formação do músculo. Vimos a unidade de contração, que é o sarcômero, vimos a fisiologia do sarcômero, ou seja, o funcionamento da estrutura muscular como um todo. Bons estudos! É extremamente importante
que o aluno entenda o nosso tecido sanguíneo, as funções de cada estrutura celular, as hemácias, a importância da alteração do quantitativo de hemácia por déficit de oxigênio, o sistema imunológico da gente, lembrando sempre das doenças mais comuns no nosso dia a dia, a plaqueta a nível de coagulação sanguínea. A coagulação é extremamente importante para que ele possa entender o nosso mecanismo de defesa, seja ele endógeno ou não. A estrutura muscular, o funcionamento da contração, a fisiologia da contração é muito importante. Ele tem que entender como o nosso organismo funciona como um todo, como os nossos órgãos funcionam, porque são funcionamentos puramente musculares.